A todos e a todas, em nome de Jesus Cristo, com grande alegria saúdo neste momento. Quero pedir àqueles que puderem, estando na ala dita à minha esquerda, que alguns consideram a ala direita, os que não tiverem compromisso de estar aqui da ala esquerda, que venham para a parte do centro e mais para frente. Os diáconos e pastores presentes, por favor, na terceira fileira, primeira, segunda e terceira também, por favor, para que nós possamos cantar melhor, possamos nos reconhecer e nos ver de modo melhor. Este culto, portanto, é um culto que dispensa qualquer comentário em si, por ser um culto, como todos os cultos que nós prestamos a Deus, é um culto para o nosso Deus. Ao mesmo tempo, é um culto que se reveste de um caráter particularmente especial, uma vez que neste primeiro momento deste culto, terceiro do dia, 5h30, nós vamos então participar de um concílio que vai examinar candidatos ao ministério diaconal. O outro culto, às 19h30, o quarto culto do dia, será uma primeira parte também com os elementos próprios do culto, como intercessão, ofertório, período de louvor, mas também teremos a consagração desses diáconos aprovados no culto desse momento. Por isso que eu disse pela manhã, e também na correspondência que enviei aos irmãos, que excepcionalmente hoje todos são convidados a estar tanto no terceiro quanto no quarto culto. Quase sempre nós sugerimos que a pessoa escolha o terceiro ou o quarto, mas este é um culto em duas partes. Esta então que estamos vivenciando é aqui a primeira parte. Dou as boas-vindas aos pastores, diáconos de outras igrejas que vieram participar deste culto, concílio, nesse momento, também no próximo momento. Dou boas-vindas a porventura a algum irmão ou irmã que pela primeira vez esteja vindo à nossa igreja. Também o saúdo em nome de Jesus. Desejo que tenham aqui conosco uma experiência de culto que seja inspiradora para a sua vida. Isto posto, eu peço aos irmãos para se colocarem em pé. Nós vamos então orar nesse instante. Vou convidar o pastor Roberto Abreu Costa, que nossa igreja é o pastor de famílias, para oferecer esse nosso culto ao nosso Deus. Nosso Deus, nós te rendemos glórias, te rendemos todo louvor. Te pedimos também, ó Pai, que Tu conduzas esse culto. Amém, Senhor. Tu nos abençoe e que aqui possamos, ó Deus, sentir, como temos sentido, a presença do Senhor Jesus em nosso meio. Sim, Senhor. Nós oramos-te em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos podem se sentar e durante o período de interlúdio, cada um de nós pode também orar, rogar a Deus que nos dê a consciência viva da sua presença clara conosco. A todos convido para nos colocarmos em pé para essa leitura que nós faremos agora. Todos têm um programa de culto à mão. Alguém não tiver, levante a sua mão para que façamos chegar até você. Temos alguns aqui à minha direita. Por favor, irmão Polonini. Todos então podemos participar, como está indicado nessa ordem.
que vem da leitura retirada de Atos capítulo 6, versos de 1 a 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E os apresentaram perante os apóstolos, estes, tendo orado, lhe impuseram as mãos, e divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos então orar cantando: Bendito Salvador, vem, visita a tua igreja. Por favor, podem se assentar. Teremos agora um instante, então, de intercessão, momento também de entrega de nossos dízimos, de nossas ofertas. Vou convidar, então, o pastor Alcenir, pastor de missões aqui em nossa igreja, para que conduza esse momento de intercessão e de fidelidade. Nós vamos então ter esse momento de oração em que nós vamos colocar diante de Deus as nossas alegrias e também as nossas necessidades e ao mesmo tempo ter esse momento em que nós vamos ter o privilégio de poder ofertar e colocar que nessas salvas a demonstração da nossa dependência de Deus. Nós vamos colocar diante de Deus, então, agora nesse primeiro momento, os nossos pedidos. Vou convidar o pastor Joel para que esteja aqui comigo. O pastor Joel vai orar. E se você tem algum pedido, alguma necessidade que você queira colocar diante de Deus nesse primeiro momento, você fique em pé e logo em seguida o pastor Joel vai orar
e depois nós vamos ter um momento em que nós vamos ter a oportunidade de trazer aqui os nossos dízimos e as nossas ofertas. Se você tem algum pedido, se você tem algum agradecimento e você quer, nesse instante, demonstrar e colocar diante de Deus, fique em pé e o pastor Joel vai orar logo em seguida. Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno, nós nos curvamos ante a Tua presença neste momento de culto, de louvor, de adoração ao Teu nome. Primeiramente, Senhor, para Te agradecer as bênçãos que temos recebido das Tuas mãos, porque sabemos, ó Deus, que Tu tens cuidado dos Teus filhos, e nós temos testemunhado que as Tuas promessas se cumprem a cada dia em nossas vidas, na vida da Tua igreja. Neste momento, Senhor, nós queremos apresentar a Ti todos os pedidos que todos os corações aqui naturalmente acalentam nos seus corações, de acordo com as suas necessidades deste mundo em que vivemos. Ó Deus, aqueles que sofrem, padecem de qualquer enfermidade, que Tu esteja com a Tua bondade e misericórdia visitando a cada um deles. Aqueles que se encontram no leito de dor, no hospital, ou mesmo em seu lar, que neste momento, ó Deus, sejam alcançados pela Tua graça, pela Tua bondade e misericórdia. Amém, Senhor. Também, ó Deus, rogamos-Te em favor daqueles que estão enfrentando quaisquer dificuldades, problemas no relacionamento familiar, profissional, enfim, ó Deus, e quaisquer que sejam essas necessidades, que Tu possa, ó Deus, realmente alcançá-los nesta hora com a Tua bênção, com a Tua direção. Pedimos, ó Deus, que Tu nos dirija neste culto que ora se inicia, que, ó Deus, tenhamos a Tua companhia, a companhia do Teu Espírito na direção de cada parte do mesmo. Que todas as partes deste culto sejam em louvor, em adoração e honra ao Teu santo e excelso nome, pois Tu, somente Tu, é que mereces a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto. Que este culto, enfim, ó Deus, seja um culto real, de comunhão, de adoração, de proclamação da Tua palavra. Amém, Senhor. E abençoando, ó Deus, realmente os diáconos, aqueles que vão ser consagrados, ordenados ao ministério diaconal. Também, ó Deus, aqueles que já servem nesta condição, que Tu, ó Deus, continues abençoando-os, para que a nossa igreja seja cada dia mais forte, cada dia mais dedicada a Ti, aos Teus mandamentos, através da bênção da vida desses queridos irmãos que tão abnegadamente servem a Tua igreja. Nós te rogamos todas estas bênçãos e as agradecemos com o perdão das nossas faltas e pecados, no precioso nome de Jesus. Amém. 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 Os irmãos podem sentar e nós vamos ter, no caso, uma música no órgão. E se você veio preparado para trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta, esse é o momento de fazê-lo. irmãos podem então levar, por favor, as salvas. Nesse contexto
em que daqui a alguns instantes daremos início ao concílio propriamente dito, que vai examinar 18 irmãos ao ministério diaconal, quero trazer então, em nome da igreja, algumas informações importantes. Aos que chegaram depois da abertura do culto, devo dizer então que a primeira parte se constituiu dos elementos comuns ao culto, como canto, intercessão, entrega de dízimos e ofertas, e o segundo momento está agora então se constituindo do concílio que vai examinar 18 irmãos ao ministério diaconal. É nesse que nos encontramos perto de adentrar. Então eu quero informar os irmãos que esse processo que culmina hoje com este concílio veio se desenvolvendo de modo tranquilo e sistematizado desde 2006. Quando então o corpo diaconal começou um conjunto de estudos visando a formação do primeiro grupo de diáconos consagrados nesta quadra da história da nossa igreja. Então, de forma ininterrupta, esse trabalho vem sendo feito, sobretudo a partir de 2008, levando então a Assembleia a tomar posteriormente uma decisão que é a de então submeter ao concílio os irmãos assim preparados para a sua respectiva consagração. Esses estudos eram feitos em encontros mensais entre os diáconos, constituiu de leitura de vários textos da Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, sobretudo Atos capítulo 6 e 1 Timóteo capítulo 3, que dão as bases bíblicas para o ministério diaconal. Além disso, de forma complementar, foram estudados alguns livros, como, por exemplo, o Diácono na Bíblia, de Robert Naylor, Ministérios Eclesiásticos em Crise, de Almir dos Santos Gonçalves Júnior, que é o coordenador atual do grupo de diáconos, de diácono para diácono, diaconia, diaconias, esses três de autoria de Leci Nunes. Depois o grupo também passou a estudar e discutir aqueles livretes que são publicados pela Convenção Batista Brasileira, como o Pacto das Igrejas Batistas, a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, os Princípios Batistas, livros como Quem são os Batistas e a Filosofia da Convenção Batista Brasileira. Além disso, outros livros, os chamados Documentos Batistas, sobre exame e consagração de diáconos, organização de igrejas, sucessão pastoral, esses temas também foram tratados no conjunto desses estudos preparatórios. Assim, a data de hoje representa uma retomada de uma sistemática de consagração ao ministério diaconal comum em muitas igrejas, também aqui em nossa igreja, e que foi interrompido em 1962 por decisão da igreja, que passou a adotar o sistema de rodízio, em que os diáconos eram eleitos por um período determinado. Este princípio, então, veio vigorando até então, quando a igreja decidiu recentemente alterar, então, este rodízio e passar, então, ao sistema de consagração dos diáconos. Para os consagrar, assim dizem os documentos batistas, hoje que sejam examinados. Isso é, então, o trabalho que estamos realizando neste momento, razão pela qual, então, nós, como pastor aqui da igreja, declaramos aberto o concílio para o exame dos candidatos ao ministério diaconal. Nós temos, então, algumas tarefas a fazer. Devo dizer, então, que todos são convidados a participar, tendo direito a voto os pastores e diáconos consagrados. Os demais podem participar e até, eventualmente, fazer alguma pergunta, caso haja para tanto oportunidade e tempo para este aspecto. Assim, então, tendo iniciado o concílio de exame
dos candidatos ao ministério diaconal, nós temos que tomar algumas providências. Nós temos que eleger o presidente deste concílio e o secretário deste concílio, pelo menos obrigatoriamente esses dois componentes da diretoria do concílio. Eu, então, peço aos irmãos que indiquem, primeiramente, o presidente para este concílio, para submetermos a votos dos votantes, que são os pastores e diáconos. Eu estou indicado para tal finalidade. Quero passar a palavra ao pastor Roberto Abreu Costa para conduzir, então, o próximo momento, para solicitar se há algum outro candidato e, em seguida, então, a votação. Há entre nós alguém, então, que gostaria de indicar um outro nome para compor a mesa diretora, no caso, a presidência, nesse momento? Não há? Os favoráveis, eu peço, então, para que levante uma de suas mãos na indicação do pastor Israel. Contrários, da mesma forma. Não havendo, o pastor está indicado, então, nesse momento, para a presidência. Muito obrigado. Vamos, então, prosseguir. E eu quero, então, passar agora a eleição, então, do secretário, que pode ser eleito entre pastores e diáconos presentes. Algum irmão indica, então, um secretário para compor a mesa diretora? Pastor José Maurício Cunha do Amaral. Algum outro nome indicado? Os que são, então, favoráveis a que escolhamos o pastor José Maurício Cunha do Amaral como secretário do concílio, levantem as suas mãos. Muito obrigado. Quero dizer que a escolha do meu nome foi a pior possível, mas a escolha do pastor José Maurício foi a melhor possível. Realmente, ele é tarimbado para isso. E a nossa brincadeira é que acho que ele nasceu para isso. Eu tenho que ter concílio todos os domingos para ele ter muito mais trabalho ainda, né? E o nosso comentário é que ele já fez graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado no assunto de secretaria de concílios. Então, bom trabalho para você, pastor José Maurício Cunha do Amaral. Isto posto, então, nós podemos prosseguir. Nós podemos eleger um examinador, ou podemos deixar isso a critério do presidente. Os irmãos, então, têm a palavra para se manifestar a este respeito. Use o microfone, por favor, pastor José Maurício. Eu gostaria de indicar para o examinador neste momento o pastor Alcenir Ansemel da Mota. Então, indicado o pastor Alcenir. Alguma outra sugestão? Então vamos propriamente para a votação. Os que são favoráveis ao pastor Alcenir como examinador, levantem as mãos. Muito obrigado. Quero mais uma vez, antes de passar a palavra ao pastor Alcenir para esta tarefa agora, para a qual espero que esteja preparado, embora nunca estejamos preparados para examinar os outros, não é verdade? Se há outros diáconos que chegaram após a abertura de nosso culto, peço o favor de se colocar aqui nos bancos 3 iniciais, bem como se algum outro pastor presente estiver, que faça a gentileza também de se colocar aqui entre os 3 brancos que começam o nosso sodalício. Há alguém? Pastor Joel, por favor. Obrigado, pastor. Pode ocupar o primeiro banco aqui? Está bem situado. O diácono eu não conheço. Então, pastor Alcenir, está preparado para a tarefa? Então, vamos a ela. Eu acho que perguntar é sempre mais fácil do que responder, né? Acho que os irmãos podem sentar. Bom, o pastor Israel já leu ali uma lista, né, do programa que os nossos diáconos cumpriram ao longo aí desses anos, particularmente nesses últimos 2 anos. Né, foram vários livros, né, o estudo da Bíblia, né, intensivo, e vários outros, né, materiais que foram examinados e estudados a fundo pelos nossos diáconos nessa preparação para esse dia tão importante. Então eu não tenho dúvida quanto à capacidade de vocês de responderem a toda e qualquer pergunta que se venha a fazer, né, neste momento. Tenho certeza que vocês estão mais do que habilitados para isso. E eu gostaria de primeiramente obter de vocês um testemunho, né, de conversão, saber o que esse momento na vida, né, de um de vocês, e aí
qualquer um pode, não especificamente um ou todos, mas, né, aquele que se sentir mais à vontade pode, né, se posicionar com relação a isso. Então, eu gostaria de, nesse primeiro momento, ter um testemunho de conversão e que transformação a conversão trouxe à sua vida. Então, seria um testemunho, né, dessa conversão, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, e o que essa conversão trouxe à sua vida. Boa tarde, irmãos. Meu nome é Humberto e com grande alegria hoje estamos aqui diante do concílio para trazer uma palavra, na verdade, de o que Deus fez na minha vida. Até os meus 30 anos eu estava perdido na vida, né? Eu nasci na cidade de Barra do Piraí e aos meus 12 anos meus pais vieram para o Rio de Janeiro. E então eu comecei uma nova etapa na minha vida, onde meus pais foram morar no bairro de Copacabana. E ali eu tive a oportunidade de conhecer diversas situações da vida, na época de juventude, nos meus 18 anos, 19 anos, e uma vida realmente de muitas oportunidades e possibilidades. Mas eu tenho a convicção de que Deus já cuidava de mim, embora eu não tivesse qualquer relacionamento com Deus, mas Deus já cuidava da minha vida. E durante aquele tempo eu gostava de praticar esportes e durante 10 anos da minha vida eu joguei futebol de praia. Então eu passava grande parte do tempo da minha vida estudando e também ali na praia jogando futebol e me relacionando com as pessoas, com os colegas, né? Mas por obra de Deus eu não sabia, mas Deus já cuidava da minha vida e eu não me envolvi com drogas, não me envolvi com a bebida, mas isso não foi privilégio de mim, foi Deus que já cuidava da minha vida sem eu saber. Mas eu tive passando por dificuldades de relacionamento com a minha própria família, mas mesmo assim Deus já falava comigo. Quando eu fiz 30 anos, Deus colocou uma pessoa na minha vida, e que não por acaso hoje é a minha mulher, Maria Helena, colocou a família dela, enfim, colocou o meu sogro, o seu Maurino, pessoa que foi muito importante, de maneira imparcial, acho que ele ficava sempre mais do meu lado do que da filha dele. E quando foi o ano de 1999, eu estava realmente em grande dificuldade no relacionamento com a minha mulher. Eu liguei para ele, seu Maurino, olha, eu preciso conversar, eu não estou aguentando e a gente precisa resolver algumas questões, especialmente emocionais. O seu Maurino, eu fiquei umas 2 horas no telefone com ele e ele falou: meu filho, só te resta uma coisa, procure em Deus as respostas que o seu coração hoje está precisando ouvir. Ele de maneira nenhuma foi incisivo comigo, mas naquele ano de 1999 eu comecei a minha caminhada porque eu vim aqui na igreja e tinha um grupo de oração do coro masculino e eu vim para a oração, pedi a Deus que pudesse conduzir a minha vida naquele instante e participei daquele grupo de oração e alguns irmãos estavam ali, posso me esquecer de alguns, mas alguns irmãos foram decisivos naquele momento, como o irmão Nélio Marinho, que é o regente do coro masculino, o irmão Hammurabi, o irmão Paulão, um grande amigo Paulão. E acabamos a oração, eu abri meu coração para eles sobre todas as dificuldades que tínhamos, mas na hora da saída o irmão Nélio falou assim: eu gostaria que você ficasse aqui para participar do coral. Eu falei: mas eu não vim aqui, eu não sei cantar, nunca cantei na minha vida, não sei nem tenho nem noção do que é. Mas aí eu entrei para aquele ensaio e dali eu nunca mais saí, desde 1999. Mas quando o tempo foi passando e no dia 10 de março de 2002 eu já estava cantando no coro. Mas antes eu preciso voltar um pouquinho.
No ano de 2000, então, passado aquela dificuldade no relacionamento familiar, eu e a Maria Helena oficializamos nosso casamento aqui nessa igreja, no dia 15 de setembro de 2000, e eu ainda não era convertido, mas aqui eu estive e me casei aqui. Mas então, passados mais 2 anos, no dia 10 de março de 2002, eu já estava cantando aqui no coro masculino, o pastor Israel estava aqui, nessa posição, e ele tinha terminado o apelo. Mas, irmãos, é uma experiência que eu vou carregar comigo, talvez eu não consiga transmitir para vocês, mas o Espírito Santo de Deus me levantou ali daquela cadeira, e eu vim aqui, o pastor Israel não esperava, ele estava de costas, eu coloquei a mão nele: pastor, eu estou aqui para servir a Deus. Foi assim que eu falei mesmo. Só que eu não tinha noção, porque Deus é que sabe todas as coisas, eu não tinha noção do que ia acontecer com a minha vida. Então, no dia 28 de abril do mesmo ano, de 2002, eu me batizei aqui nas águas, e a partir dali eu passei a servir a Deus, com as minhas imperfeições, com as minhas limitações, mas pela misericórdia de Deus, eu tenho conduzido a minha vida junto com a Maria Helena, com o Tiago, com a Camila, e hoje Deus me deu Samuel e a Manuela, que são netos também do irmão Mateus, vocês conhecem bem. E eu agradeço a Deus, porque Deus me tirou daquele vale de ossos secos, que eu estava completamente perdido. E eu só tenho a agradecer à Igreja Batista Curuçá por tudo, pela paciência comigo, pela tolerância, mas Deus cuidou da minha vida, cuidou do meu coração, cuidou dos meus passos, apesar da minha imperfeição, e eu coloco a minha vida na dependência de Deus. Agradeço. Obrigado. Aqui na nossa igreja nós temos alguns chorões, né? Eu não sei se isso é característica de presidente de igreja, né? Mas isso está se passando, né? O antecessor era também muito emotivo, e acho que passou isso para o atual presidente, que é o nosso irmão Humberto Matusquelo, que acabou de responder a essa primeira indagação. E a segunda pergunta que eu faço para vocês, e aí também vocês têm liberdade de escolher um para respondê-la, o que significa ser ministro na Igreja de Cristo para você? Você, como diácono, é um ministro de Deus? Vou repetir. O que significa ser ministro na Igreja de Cristo para você? Você, como diácono, é um ministro de Deus? Então, essa é a pergunta ao nosso irmão. Eu saúdo a igreja em nome de Jesus. Meu nome é Paulo. Eu acho que, antes de mais nada, eu quero dizer que, fazendo parte já da resposta, que eu me sinto muito honrado em estar servindo na igreja. E ser ministro de Deus na igreja é absolutamente servir. Se nós formos na origem da palavra ministro, nós vamos ver que ela significava ser aquele que serve, né? Daí a palavra ministério, derivada de ministro. Então, ministério é a seara daquele que serve, daquele que está envolvido em realizar quaisquer tarefas necessárias para a vida da igreja. Quero dizer também que me sinto particularmente chamado para esse ministério, depois desse período todo de reflexão e de oração, e isso ficou muito claro como uma resposta de Deus às minhas orações, e eu tenho certeza que falo em nome dos nossos irmãos, porque nesse período nós podemos conhecer um pouco mais nos conhecer mais uns aos outros, e hoje, inclusive, com uma situação que nós refletimos também, que é do diácono ter um papel em alguns contextos, em algumas igrejas, um pouco menor, devido à estrutura mais profissional que as igrejas têm. Nós nos sentimos desafiados a nos fazermos presentes
na nossa igreja, buscando as necessidades que a igreja tem, buscando dialogar com cada ministério, com cada liderança, em particular com o ministério pastoral, para que nós possamos realmente ser úteis sem que apareçamos por isso. Quer dizer, para que o trabalho seja efetuado de acordo com de fato com as necessidades, com as demandas que a igreja tem. Então, eu acho que ser diácono é ser um ministro de Deus, sim. Acho que é um desafio constante buscarmos sermos úteis e podermos nos definir, nos autodefinir como diáconos da Igreja do Senhor. Então, eu tenho certeza que essa resposta seria a resposta que os irmãos dariam. Talvez falassem bem melhor, mas com certeza é um fruto das reflexões que nós fizemos até hoje. Irmão Paulo, o diácono veio para ser servido ou para servir? Olha, de preferência, servir sem aparecer. Servir de forma que realmente possa permitir que a igreja funcione bem, que os ministérios funcionem de acordo com as suas necessidades. Os diáconos vão perceber, nós já percebemos nesse período de experiência, as características de cada um. Então, absolutamente não é ser servido, absolutamente não é ter nenhuma autoridade, nenhum status, absolutamente. Pelo contrário, como eu falei, se nós formos a etimologia da palavra ministro, tá ali, aquele que serve, aquele que faz a obra, aquele que auxilia. Então, é bem claro que, absolutamente, o único que deve ser servido é o nosso Senhor, é para Ele que nós devemos oferecer as nossas vidas, e isso para nós é bem claro, é assim que nós cremos. Amém. Muito obrigado. Terceira pergunta, que eu faço aos irmãos, e da mesma forma os irmãos podem eleger para fazer a resposta, é: o que a igreja pode esperar de você como diácono? Qual será o grau da sua dedicação ao ministério? O que a igreja pode esperar de você? E qual o seu comprometimento com a obra do diaconato? Essa é a indagação. Bom, boa noite, igreja, aos irmãos aqui presentes. Eu gostaria de falar para vocês, agradecer a oportunidade de estar aqui, depois de todo esse trabalho desenvolvido, de ter o reconhecimento, assim, por Deus, da nossa vontade de cooperar com a igreja. Eu nasci num lar dividido, mas cristão, porque minha família, do lado da minha mãe, praticamente toda é evangélica. Meu avô era pastor, então eu fui criada desde pequena nos trabalhos da igreja, sempre participando da escola dominical, todos aqueles trabalhos, e normalmente exercendo cargos, como membro de igreja. E então nós sempre entendemos que todos os membros da igreja eles devem cooperar com a igreja de qualquer forma que ele possa ajudar, mesmo ou como diácono, os pastores. Nossa função na igreja é servir a Deus, Então, como esse trabalho todo foi desenvolvido, a nossa missão aqui na igreja como diáconos continua sendo servir, Então, acho que em nome de todo o corpo diaconal, a nossa missão aqui é prestar cooperação a todas as organizações da igreja que necessitarem. Nós sabemos que a igreja é organizada em visões ministeriais, As visões ministeriais têm os seus líderes, mas nós podemos cooperar com esses líderes atuando como um braço, que eles possam contar com a gente. O que a gente quer realmente é que a igreja conte com a nossa cooperação. Nós estamos aqui para ajudar. Seria a nossa cooperação com as organizações. Nós podemos cooperar e cooperamos nos grupos familiares, também ajudando essa estrutura da igreja, que é muito importante, o grupo familiar. Assim que nós entramos aqui na igreja também, nós participamos, fomos logo chamados para participar de um grupo, o pastor Joel dirigia. Isso foi muito importante para a gente, porque a gente pode cooperar, cantando, ou lendo, ou recitando. Então, é uma forma de trabalhar também.
E como cooperando também com os pastores, né? E nós temos também as nossas funções rotineiras, né? Os diáconos aqui da igreja, eles auxiliam na celebração da ceia do Senhor, né? Todos os domingos nós somos escalados para participar desses trabalhos. E também atuamos aqui no plantão semanal, que é uma estrutura que serve para ajudar também. Nos colocamos à disposição, escalados, para auxiliar, se o pastor precisar se comunicar com alguém de urgência ou algum membro também. Então, nós temos essa escala na igreja que serve para isso também. Nós ficamos aqui aos domingos de plantão e às quartas-feiras também, mas durante a semana a gente sabe que fica sobre aviso, né? Então, o que a gente espera da igreja é que a igreja conte com a gente como um braço para cooperar, né? Nós auxiliamos também nos trabalhos lá de fora, né? Se alguma classe ou alguma organização precisar de alguma necessidade, ou um aconselhamento, ou para orar, como já fomos procurados algumas vezes durante o culto, para orar. Então, eu acho que, em nome do nosso corpo diaconal aqui, e cada um, acho que é bem clara a nossa posição de auxiliar a igreja, os pastores, todos os pastores aqui, podem contar com a gente. Nós já tivemos reuniões com cada um, né, e nos colocamos à disposição no que a gente puder ajudar. Muito obrigado, minha irmã. Diante do vasto material que os irmãos estiveram estudando aí ao longo desses últimos anos, eu gostaria de saber qual é a compreensão dos irmãos com relação à governança da igreja, né? Como você encara a governança da igreja? Acha que o diácono obrigatoriamente deve ser inserido na direção e governo da igreja? Vou repetir a pergunta. Material que vocês estudaram, né? Com certeza vocês abordaram essa questão, esse tema da governança da igreja. Então, a indagação é: como você encara a governança da igreja? Acha que o diácono obrigatoriamente deve ser inserido na direção e governo da igreja? Boa tarde, congregação. Eu sou Edmilson Basto. Pastor Alcenir, com relação a essa pergunta, eu posso até colocar como uma eficiência, porque na realidade são 3 situações que eu vejo aqui, até por participar da diretoria dessa igreja nesse biênio. Eu posso colocar como a governança da igreja, ela deve ser, né, ordenada, né, também justa e eficiente. São 3 passos que eu vejo a governança da igreja nesse sentido, porque no Antigo Testamento falava que o diácono, né, ele tinha a organização, né, tinha a estrutura de governança, né, e até de tanto na congregação como pregação, né, e conduzir o rebanho. Hoje, na nova estrutura, né, hoje a gente não pode pensar só nessa situação da Bíblia. É claro que Deus, ele não chama os capacitados, né? Ele traz o escolhido e capacita, né, o escolhido. Mas na nossa legislação, hoje modificou um pouco, né? Já respondendo a sua segunda pergunta, nesse sentido, nós temos que ter uma preocupação maior com a administração, a governança da igreja, no sentido de administração. Não sei se os irmãos têm o conhecimento, mas a legislação, hoje o Estado vê a igreja como uma organização, né? Então, ele cobra muito mais, e a partir de 2014 vai ter uma exigência muito maior fiscal com relação à instituição, às igrejas, como administram, como controla o seu dinheiro, como o que ela faz, né? Então, o Estado vê a igreja como uma empresa. Então, temos que ter cuidado com como estamos administrando, como estamos governando as nossas igrejas. Então, o diácono, nesse sentido, eu respondo sim e não com relação à sua pergunta. Por quê? Se o diácono ele tem um conhecimento nessa parte administrativa, financeira, tal, ele pode
orientar sim a governança da igreja, né? Não que Deus não possa capacitá-lo, não é isso. Eu digo nesse sentido de a estrutura, né, do Estado, como está cobrando as organizações hoje, é muito mais eficiente. Então, nós não podemos ser simplesmente displicente no sentido de Estado, como a igreja está se relacionando com seus cuidados, com seus registros, né, com seus funcionários, né, como ela está conduzindo isso. Então, é esse cuidado que eu digo, sim, com relação a essa resposta, porque se formos olhar com relação à palavra de Deus no passado, né, que o diácono, sim, ele governava a igreja, ele conduzia o rebanho, sem problema algum. Se formos verificar essa situação, e eu vejo nessa posição que o diácono hoje, ele tem o papel de auxiliar o ministério pastoral, que já é uma outra situação da governança que a gente vê, que a Bíblia, quando relata lá atrás, essa governança é num todo, né? É com relação ao rebanho, com relação à administração no geral. Mas hoje nós temos que ter um cuidado maior com relação a isso. Então, por isso que a minha posição de hoje, o diácono na governança da igreja, eu vejo que ele tem que estar numa situação de conhecimento maior com a legislação, né, da governança da igreja. E eu vejo esse sentido do serviço, como meus irmãos aqui colocaram, né, muito bem, a gente acaba caindo nessa situação. O diácono é para servir, e eu vejo o serviço como um aliado no ministério pastoral. O diácono na igreja, eles têm que estar dando embasamento para os pastores e os ministérios, acompanhando, né, com um único objetivo, que é a salvação de vidas, dar total apoio à igreja para que as vidas sejam salvas. Todos que tiver ao nosso alcance aqui como diácono, como serviço, e nós nos colocamos nesse serviço. Não sei se eu consegui ser claro com relação a isso. Ok, foi. Obrigado, Edmilson. Nós vamos então agora para fazer uma última pergunta, né, para os irmãos, que diz respeito ao chamado ao ministério diaconal, né? O seu chamado para o ministério diaconal trouxe alguma transformação em sua vida? Você pensa algo diferente agora a respeito da igreja e de sua vida? Né? Então, quando você foi chamado para o ministério diaconal, né, você sentiu alguma transformação na sua vida? Né? Você pensa algo diferente agora a respeito da igreja e da sua vida que você não pensava ou não tinha atinado antes desse seu chamado para o ministério diaconal? Essa é a pergunta. Boa noite, irmãos. Meu nome é Rodrigo Ackerman e eu penso que uma pergunta dessa, num momento como esse, ela pediria, além de uma resposta positiva, um belo testemunho de transformação e de mudança. Mas eu lamento decepcioná-los. A minha resposta é não. Não por um motivo muito simples. Houve sim uma grande mudança, uma grande transformação, quando eu deixei que Cristo fizesse parte da minha vida. E naquele momento, que para mim foi tão especial, o Senhor, Ele me ofertou, Ele me presenteou com um coração de servo. E daquele dia eu tive a plena consciência que o propósito de Deus para a minha vida era servi-lo. Servir também à igreja e também ao mundo. Eu queria salientar que não só eu, mas como os meus 17 colegas que aqui estão, muito mais do que um privilégio, nós estamos recebendo uma grande responsabilidade. Primeiro porque estar com um corpo diaconal é, primeiro de tudo, ter a consciência de que você agora é base, você é coluna, você é auxílio para a igreja. E nós temos
que dá todo o suporte, não só para vocês, mas para os nossos pastores. Temos que estar prontos e preparados para isso. Porém, creio que cada um de nós que aqui está tem a consciência de que se não fôssemos chamados para esse momento estar aqui, o nosso coração de servo ainda nos moveria a trabalhar no avanço e no crescimento do reino de Deus. E exatamente essa mensagem que eu quero deixar para você hoje. Alguns foram chamados para pastores, outros para doutores, mestres, evangelistas. Nós fomos chamados para diáconos, mas todos nós, inclusive vocês, todos nós somos chamados para sermos ministros de Deus. E temos plena consciência de que não temos necessidade nenhuma de cargo ou título para que possamos trabalhar e levar o reino de Deus adiante. Obrigado, Rodrigo. Bom, eu me dou por satisfeito e gostaria de dar a oportunidade a algum dos meus colegas, alguns diáconos aqui já consagrados, que queiram fazer alguma pergunta que ainda não tenha sido feita, que o irmão acha necessário nesse instante ser realizada, os irmãos podem fazer uso da palavra nesse instante. Não havendo, eu retorno a palavra ao presidente. Os irmãos estão de parabéns. Pastor Joel. Eu gostaria de entender melhor aquela pergunta que o irmão fez sobre a questão da governança na igreja. Porque pareceu-me assim, um termo assim, muito meio estranho dentro do nosso contexto propriamente. Eu queria que ficasse mais esclarecido à luz da administração moderna, a participação do diácono, já que a igreja é uma pessoa jurídica e ela está dentro de um contexto das associações, de um modo geral, conforme prevê aí a nossa legislação. Então, eu acho que dentro desse próprio contexto da igreja propriamente, não sei da sociedade, ela tem também uma legislação específica propriamente quanto à sua administração. Então eu gostaria que isso ficasse mais claro pelo candidato que respondeu, outro diácono pudesse esclarecer melhor sobre essa questão da governança. Tá. O irmão está querendo saber a participação do diácono dentro dessa toda essa estrutura. A pergunta que o irmão fez da governança. Okay. Edmilson, então. Posso ter a réplica? Na realidade, por isso que a minha resposta foi sim e não. Por quê? Como o pastor mesmo colocou, ela é muito específica pela nossa legislação hoje, né? Por isso que eu relatei ao passado, né? Na Bíblia colocava como diácono, como governança da igreja. Ele governava a igreja, os dízimos, a oferta, administrava aquele rebanho e conduzia também espiritualmente. Ele é um pastor, o diácono conduzia o rebanho. Por isso que eu coloquei nisso. No nosso contexto hoje é mais específico, né? Porque o Estado hoje nos cobra uma responsabilidade maior como organização. Não é mais considerado uma igreja, né? E sim o governo olha hoje a igreja como uma empresa. Então é esse cuidado que nós temos que ter. Se o diácono tem a capacitação, se ele é um administrador, se ele é um advogado, se ele é o que for, tenha conhecimento básico, né, da administração da igreja como um todo, o dinheiro da igreja, né, como os dízimos, as ofertas, porque isso o Estado está questionando como a igreja está investindo esse dinheiro, o que ela está fazendo com o dinheiro dizimista, porque nós lemos nos noticiários o que acontece com muitas igrejas aí. Então, por isso essa responsabilidade. Por isso que eu coloquei a resposta para o pastor Alcenir no sentido sim e não. Eu concordo sim que o diácono pode governar a igreja desde que ele tenha essa estrutura, uma administração, né, base para estar administrando a igreja, governando a igreja, nesse sentido. Então, pelo que eu entendi, Edmilson, o diácono, só pelo fato dele ser diácono,
não significa que ele obrigatoriamente tenha que ocupar um cargo de direção na igreja. Exatamente, então, por isso que eu coloquei... Se ele estiver habilitado, ele pode exercer completamente. Se ele não estiver habilitado, ele não necessariamente, né, precisa estar dentro da diretoria da igreja. Exatamente, por isso que é esse cuidado, que eu sei que Deus capacita, eu não tenho dúvida nisso. Só que a gente não pode simplesmente pegar um texto, né, e fazer um contexto nesse sentido. Deus capacita e eu vou conduzir a igreja. Nós temos que ser responsável com o que nós estamos fazendo. Por isso a minha resposta é sim e não. Ficou pastor claro, João. pastor? E ele também já trouxe a palavra governança para a palavra administração dentro da situação. E seja o pastor ou não, sendo o presidente, no caso aqui não é um leigo que ocupa esse cargo, então não há dificuldade nenhuma. Mas quem estiver na função de presidente, seja ele pastor ou não, qualquer um outro, ou diácono ou não, ou outro que não seja diácono, ele vai responder pela legislação na qualidade de presidente da pessoa jurídica, que no caso é a igreja, dentro do contexto propriamente eclesiástico. Ok? Alguém mais gostaria de... Exatamente, só uma tréplica, né, com relação a isso que o pastor está colocando, é porque, como eu coloquei sinteticamente, né, em 2014, né, a responsabilidade civil e criminal cai perante a diretoria da igreja. Então, por isso que ele tem que ter embasamento jurídico, né, contábil, administrativo, para conduzir a igreja. É responsabilidade. Por isso, irmão, que é muito... temos que ter muito cuidado com essa situação do que nós fazemos com a administração da igreja. Por isso nós estamos aqui para servir e dar auxílio ao ministério pastoral. Por isso que eu coloquei os diáconos, né, apesar de ter seu profissionalismo, né, colocar o seu a dispor, né, o seu conhecimento ao serviço do ministério, que é única e exclusivamente na salvação de vidas, né? Obrigado, Edmilson. Eu passo a palavra ao presidente da Assembleia. Algum irmão aqui, candidato ao Ministério Diaconal, se tem alguma outra palavra, alguma pergunta que não foi formulada, mas queria responder, ou acrescentar alguma coisa que foi há pouco mencionado, temos esse tempo também neste instante. Alguém que gostaria de usar a palavra? Sim, irmão. Obrigado, pastor. Boa noite, irmãos. Meu nome é Valdir Benício Maia e com muita satisfação e gratificação e obediência a Deus estamos aqui para servir esta igreja. Eu só queria implementar a pergunta do irmão que levantou a questão, porque realmente ela tem uma duplicidade. Em se tratando de igreja, a igreja é uma instituição sui generis. Não é igual. Conquanto ela é uma instituição divina, nós temos os nossos parâmetros, temos as nossas normas, baseadas na doutrina que a Bíblia nos aponta. Conquanto uma sociedade civil, sujeita ao CNPJ, sujeita às legislações, nós temos que dar a César o que é de César. Então, nada impede que um diácono faça parte da direção, eventualmente, se ele está qualificado, tanto quanto melhor. Ok. Isso que o irmão Valdir aqui disse exposa bem o pensamento dos irmãos? Muito bem. Então, com isso nós podemos complementar. Nosso irmão Almir vai... Aproveitando o fato do irmão Valdir ter tomado a palavra para acrescentar algo mais da pergunta levantada pelo pastor Joel, eu acho, irmão Valdir, que estaria na hora, na oportunidade, eu estava reservando para o segundo culto, mas o irmão tinha feito uma palavra especial para esse momento que nós estamos vivendo, e eu gostaria que o irmão alesse nesse Eu não sei se estaria na ordem, já que isso aqui implicaria numa aprovação, né? Mas, se assim... o pastor Melo, sem saber o que eu vou dizer, ele é parceiro involuntário nesse tema, gratidão. Ele escreveu essa semana sobre isso e me motivou a trazer esta palavra. E eu escrevi, gratidão.
neste direto momento tão solene, eu preciso de fato muito agradecer a Jesus Cristo, o Salvador perene, que me fez das cinzas renascer. Também a toda a família minha, em especial a Célia, esposa que é de dias idos comigo caminha e me pôs afinal no caminho da fé. Agradeço ainda a Igreja Batista da Cruzada, onde de Cristo tremula a bandeira que de longe se avista, as boas novas que bem formula. Ciente da ação, ora, amigo ferida, e aos demais companheiros meus, prometo dedicar-me à causa referida no tangente amor que vem de Deus. Assim seja. Nesse contexto, irmãos, então eu quero trazer uma palavra não somente aos diáconos, mas a todos os participantes deste culto, aqueles inclusive que conosco estão participando pela internet, a partir da leitura do texto que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, a primeira carta a Timóteo, capítulo 3, depois de falar das qualificações demandadas de um bispo ou pastor, o apóstolo, instruindo ao seu auxiliar Timóteo, traz as seguintes palavras, as mesmas que se aplicam aos bispos, também se aplicam aos diáconos, mas ele abre um capítulo particular aos diáconos. Os diáconos devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, e aqui os tradutores entendem que ele se refere aqui, então, o apóstolo Paulo, às mulheres no exercício do diaconato. As diáconas, como preferem alguns, ou diaconisas, como equivocadamente preferem outros. Claro, equivocados são os outros e eu sou o certo, evidentemente. Nesse caso, o contrário também se aplica perfeitamente bem. Os outros estão certos e eu estou errado. As mulheres, então, no exercício do diaconato, porque todo o capítulo há perícope sobre isso, igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Primeiro, quero ressaltar a pergunta que o pastor Alcenir fez e que um dos diáconos respondeu sobre o que é ser ministro. E foi muito bem aqui respondido que ministros somos todos nós. Como também disse um deles, todos nós devemos ter corações de servo. Isso se aplica a pastores, a diáconos, e se aplica a todos aqueles que foram salvos pela graça de Jesus Cristo. Com isso estou querendo dizer que o fato de hoje nós consagrarmos, caso o concílio que vai se reunir em secreto e deliberar a respeito dos aprove, não quer dizer que criamos mais uma classe sacerdotal na igreja. Já tem a classe dos pastores, agora a classe dos diáconos e o resto. Absolutamente, não se trata de uma hierarquia clerical. Nem os pastores formam uma classe, embora eles gostem muito de ser considerados como tais, nem os diáconos, que não gostam de ser como tais considerados, formam uma classe à parte. Não temos classes, porque o véu que separava os crentes em geral e dos sacerdotes em particular, esse véu foi quebrado, foi rompido, foi rasgado. Não existe mais. É bom ficar isso muito claro, porque a visão sacerdotalista tem feito muito mal à igreja.
Então, temos, por essa visão, um grupo que senta nos bancos, canta de vez em quando, dá sua oferta, seu dízimo, de vez em quando faz alguma coisinha, e tem os diáconos, os pastores que fazem a igreja acontecer. Infelizmente, muitas pessoas pensam assim. Se alguém pede a sua oração, você traz para o pastor orar ou para o diácono orar. Como se a sua oração não tivesse poder. Não fosse ouvida por Deus. Então, essa visão, nós temos que contribuir, pastores e diáconos, para que ela não exista mais. Porque todos somos ministros. Claro que entre esses ministros, a alguns é dada mais responsabilidade. Ao pastor, aos pastores, responsabilidade. Aos diáconos e diáconas, mais responsabilidade. Só isso. É o ônus do privilégio. Então isso é válido considerarmos, e nesse contexto então, sem desconsiderar que todos são ministros, o apóstolo Paulo então passa a descrever especificamente as qualificações espirituais e morais do corpo diaconal de uma determinada igreja. Então, como eu disse, o mesmo que ele falou dos bispos se aplica integralmente aos diáconos, e o que ele fala aos diáconos se aplica integralmente aos bispos. Mas como um grupo, para se organizar bem, precisa definir funções, temos estas funções aqui. Então, primeiramente, ele diz que os diáconos devem ser dignos. Mas todo crente deve ser digno. Todo crente deve ser um homem de palavra. Todo crente não pode ser amigo do vinho. Todo crente não deve se envolver com lucro desonesto. Isso é para todos. Mas quando os irmãos são revestidos de um privilégio maior, a responsabilidade de viver isso aqui é ainda maior. É para todos nós a responsabilidade. Como seria hoje diferente o mundo se todos os cristãos fossem dignos? Fossem homens e mulheres de palavras, fossem homens e mulheres que não fosse dado ao álcool, fossem homens e mulheres que nos negócios fossem absolutamente, um pouco redundante isso, honestos. Devem os diáconos e também todos os pastores, todos os membros da igreja que não têm a função diaconal ou pastoral, apegar-se ao mistério da fé, com a consciência limpa, sabendo que a fé nos coloca no mistério de Deus, mistério da vontade dEle, mistério da resposta que Ele ouve e da resposta que Ele dá às nossas orações, entendendo que o Evangelho não cabe na cápsula da razão, vai muito além dela, é algo que transcende a nós mesmos, como diz o hino que nós cantamos, não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. O principal nós não sabemos, mas o amor dele se revelou a nós, graças a Deus. O apóstolo Paulo então diz que, em segundo lugar, terceiro lugar, esses diáconos devem passar por um período de prova, devem dar demonstração, não apenas de palavras, mas de ações, de atos, daquilo que devem dizer. Isso se aplica também às mulheres que estejam no exercício do diaconato, que tudo aquilo que foi dito anteriormente se aplique igualmente a elas, que as suas palavras sejam firmes, sejam doces, verdadeiras, que sejam confiáveis naquilo que fazem, naquilo que são. O apóstolo Paulo continua falando das qualidades morais do diácono, fidelidade conjugal, a dedicação à sua família, são qualificações esperadas dos irmãos, das irmãs, dos pastores, pastoras, em os havendo e as havendo, mas de cada um de nós. Penso que essas coisas são de grande valor, para que nós então nela, como o apóstolo Paulo então termina esta passagem orientando ao seu jovem discípulo Timóteo, que cada um de nós, não importa a função que exerçamos,
ou que não tenhamos nenhuma função formalmente falando, cada um de nós deve saber como se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida, diz o apóstolo Paulo, que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória, aplicando-se inteiramente, portanto, a Jesus Cristo. Resumo o que eu disse. Todos somos ministros. Ministros na área da música, na área do serviço social, na área da recepção, na área da transmissão. Todos somos ministros. Se você serve, você é ministro. E você só não serve se não quiser. Deve ficar bem evidente isto. Nós precisamos de ministros. Nós precisamos de ministras, como foi bem aqui explicado, é aquele que serve. Só. Às vezes nós invertemos as coisas. Por isso a pergunta foi muito bem formulada. Se vocês querem ser servidos, a resposta foi evidentemente que não, que o único a ser servido é Jesus Cristo. Mas às vezes, nós crentes queremos ser servidos. Servido por Deus, tem que nos abençoar. Afinal de contas, eu faço tudo direitinho, tem que me abençoar, eu mereço ser abençoado. Inversão de valores. Nós estamos aqui para servir a Deus. No mistério da fé, que grande é o mistério da piedade. Mas ainda, nessas características que o apóstolo Paulo falou, aquilo que nós dizemos deve ser aquilo que nós vivemos. Isso se aplica a diáconos, pastores, a todos os membros da igreja, aos que cantam num coro ou tocam numa banda, aos que ficam na recepção. Porque, como eu gosto de dizer, as pessoas estão lendo o evangelho das nossas vidas. E se o nosso evangelho das nossas vidas, com ou sem palavras, testemunhar de Jesus Cristo, as pessoas quererão seguir a Jesus Cristo. Mas se as nossas vidas pregam outro evangelho que não o de Jesus Cristo, por que as pessoas vão querer seguir a Jesus Cristo? Ser cristão, portanto, é um privilégio, mas uma responsabilidade. Ser pastor é um privilégio, mas uma responsabilidade. Ser diácono é um privilégio, mas uma responsabilidade para todos nós. Peço por último que os irmãos orem por esses diáconos. Orem para que cresça a fé que cada um tem. Cresça a compreensão que cada um tem da graça de Deus. Aumente a compreensão de cada um da natureza do seu ministério. Que fique cada vez mais claro que diácono é servir e que, portanto, eles também aprendam a servir. A ser servido não precisa ninguém nos ensinar, nós já sabemos. Agora, a servir, nós temos que aprender todos os dias. Nós precisamos orar pelos nossos diáconos, que oram por vocês, que oram também por mim, pelos demais pastores da igreja. Vamos ficar em pé, vamos cantar então este hino que tem a ver com aquilo que eu acabei de dizer. Onde os obreiros para trabalhar? Aqui quero reforçar mais uma vez. Em qualquer área da igreja, há um lugar para você atuar. Nós precisamos de mais e mais obreiros. Ao participar aqui desse culto, você se anime a quem sabe ser um diácono, mas enquanto você não é, a ser um obreiro, um ministro aqui na igreja. E se você já é, a continuar sendo um ministro, alguém que serve à casa de Deus. Cantemos então.
Queremos então convidar a todos para que voltem para essa segunda sessão deste concílio. Às 7h30 vai então ter reinício. Você pode então ficar no santuário, caso queira, pode descer, tomar uma água, um café, e às 7h30 estaremos de volta. Menos os membros do concílio que vão continuar aqui trabalhando. Não tem intervalo para nós, só para os outros, certo? Às 7h30 vamos voltar então, e desejamos que os que participaram desse primeiro culto possam também participar, para ver se o concílio vai aprovar os irmãos, né? Vocês não vão embora levando esse suspense, né? Vocês vão voltar para saber se foram aprovados ou não. Não vai ser tão fácil assim. Vocês já perceberam que vai ter discussão no concílio, não é verdade? Mas isso faz parte do nosso processo. Desejo então que Deus nos abençoe a todos e rogo então agora que o amor generoso de Deus, o Pai, Deus que nos chama para sermos seus ministros, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, que nos capacita a viver de um modo digno da vocação que fomos chamados, e a comunhão do Espírito Santo, que nos ensina a viver uma vida digna do Evangelho, nos deem todas as certezas e bênçãos que nós precisamos para uma vida de ministros. Oramos assim em nome de Jesus.